Pode-se dizer que o Brasil e os brasileiros descobriram recentemente que o país e eles próprios são a razão de seu sucesso e seu infortúnio. É o mesmo que dizer que no que somos bons, mérito nosso, e no que fazemos com incompetência, culpa igualmente brasileira. Isso ajuda a explicar e a entender os problemas e também a buscar soluções sem demora. Mas estamos construindo este país honesto consigo mesmo? Este é o assunto da conversa com o economista Marcos Troio e o empresário Rodrigo Abreu. Que esse país é lindo, não há dúvida, até porque se alguém disser o contrário, corre o risco de ser alvejado por 202 milhões de brasileiros. Mas a minha pergunta para os senhores, e é muito objetiva e direta, é funcional também? Lindo sim, esteticamente chama atenção, mas é funcional do ponto de vista de quem quer investir aqui, de quem trabalha aqui, de quem quer crescer economicamente aqui, quem quer ascender socialmente aqui? Começo contigo, Marcos, por favor. Adalberto, o Brasil é o resultado de um conflito entre o potencial e a realidade. Do ponto de vista potencial, essa beleza estética que você mencionava, sem dúvida se encontra em cada aspecto da nossa vida nacional. Na agricultura, na pecuária, na siderurgia, na metalurgia, mesmo até na alta tecnologia. Nós percebemos o empreendedorismo brasileiro hoje que não fica para trás de outros lugares do mundo. Mas é um país com muitas amarras burocráticas, é um país com ambiente de negócio que oferece uma camisa de força para aquele que quer empreender. De modo que essa nação tão extraordinária que você descrevia é uma nação que tende ao subdesempenho. Talvez o grande desafio, não é, de quem pensa o Brasil seja quebrar esse teto do subdesempenho. O quanto que esse subdesempenho em números impacta na sua realidade? Marcos, você que é empresário, que está no dia a dia, na vida prática, que tem que lidar com os órgãos de controle ou de fiscalização, digo Receita ou qualquer órgão público que lhe dá alguma liberação para poder adiantar e ir adiante com o negócio. A forma mais simples que eu encontro, até para explanar um pouco sobre funcionalidade, é baseado até no estudo do Banco Mundial, que fala sobre a complexidade de se fazer negócio entre países e faz um comparativo. E quando analisa-se hoje 180 países, o Brasil é ranqueado no número 123 entre os países mais fáceis para se fazer negócio. Ou seja, desatar esse nó para se tornar um negócio funcional é o nosso grande desafio. E por estar tão mal ranqueado assim, então eu diria que isso é dos mais difíceis. Se não conseguiu ficar entre os 100, de 180. Isso. Ou seja, não está na metade, a metade seria 90. Uhum. Então nós temos dificuldades. Quais são as dificuldades principais na sua opinião? O que impacta maior quando alguém deseja empreender, deseja crescer e se cresce o país, porque evidentemente tudo é partilhado numa lógica federativa? Começa desde a dificuldade de você abrir uma empresa, de você registrar uma marca, de você contratar funcionários, de você conseguir eventualmente alvarás para se colocar. O Brasil tem algumas questões burocráticas que chamam a atenção. Recentemente, quando eu tive a oportunidade de investir num novo negócio, um dos documentos exigidos foi a cópia autenticada de um documento específico. E eu, na pressa, decidi levar o original do documento específico e o órgão não aceitou o meu documento, o original. Quer dizer, a gente vive definitivamente num país hoje onde a cópia autenticada vale mais do que o original. Isso me preocupa desde o começo quando você quer abrir um negócio. Isso se resolve com canetada ou não? Eu entendo, Adalberto, que o problema do Estado no Brasil se resolve também pelo Estado, porque nós temos um Estado que é muito grande, ele está presente praticamente em todas as vidas, em todos os aspectos da vida social, empresarial brasileiro, só que é um Estado muito fraco, né? É um Estado fraco do ponto de vista do planejamento estratégico do país, do planejamento das relações exteriores, do ponto de vista da promoção da ciência e tecnologia, que são áreas onde o Estado mais moderno, né, mais ágil, sem dúvida alguma tem um papel a desempenhar. Né? Uhum. Eu acho sim que nós precisamos passar por uma espécie de reforma interna que parte também do próprio Estado, saindo de determinados setores. A melhoria do ambiente de negócio do Brasil é um deles. Mas eu acho também que o tema do planejamento estratégico é algo que precisa ser recuperado em grande medida. Quando nós olhamos nos rankings internacionais de competitividade e fazemos o cruzamento com os rankings internacionais da facilidade de fazer negócios, a gente percebe, por exemplo, que a China é muito competitiva, mas também é um lugar muito difícil para fazer negócios. Por quê? Porque eles criaram uma estratégia própria, né, a partir também de instâncias estatais, que é muito boa para a China. Não sei se é necessariamente boa para os seus parceiros.
O Brasil ainda não fez isso, né? Nós temos uma dimensão que vai um pouco contra aquela ideia de que o Brasil é um país do futuro. Pelo contrário, eu acho que nos últimos 12 anos o Brasil ficou apaixonado pelo presente, viveu uma ditadura do curto prazo. E isso, digamos assim, afastou o nosso país da possibilidade de competir em melhor pé de igualdade com as nações mais dinâmicas do mundo. Mas por que o setor que conhecia essa realidade não participou ativamente da vida do país para criticar aquele momento e, quem sabe, diminuir a euforia para que não pagássemos com uma crise tão alta hoje? Onde é que houve esse erro lá? Ou o mundo não percebia, o mundo empresarial não percebia isso? Eu entendo que, aliás, da minha visão, houve o erro dos dois lados. Eles, de uma forma otimista, e nós, e o Brasil, na minha visão, ele tinha a oportunidade, mas ele não se preparou. Quando a gente pensa na evolução da parte logística no Brasil, que é uma temeridade para qualquer empresário pensar em logística, em infraestrutura de uma forma geral, em questões energéticas, ou seja, nós tínhamos a oportunidade para frente, mas a lição de casa definitivamente não foi feita. Há um paradoxo que é presente no mundo inteiro, mas infelizmente muito mais presente no Brasil, que é o seguinte: bons momentos, boas conjunturas levam a más políticas. Maus momentos, momentos difíceis, levam a políticas boas. O Brasil, como mencionei anteriormente, teve uma série de fatores que levaram a um dia ensolarado perfeito, e isso acabou deixando de lado muitas das reformas estruturantes que nós tínhamos de fazer para que o Brasil pudesse parar de apostar corrida contra si mesmo, né? É bom sempre a gente colocar isso em perspectiva internacional. Em 1950, quando a gente tomou o segundo gol do Uruguai no Maracanã, a renda per capita do brasileiro equivalia a 1/5 da renda per capita dos Estados Unidos. Em 70, quando a gente fez o quarto gol contra a Itália, a renda per capita do brasileiro equivalia a 1/5 da renda per capita dos Estados Unidos. Hoje, 2015, a renda per capita do brasileiro é 1/5 da renda per capita dos Estados Unidos. Ou seja, apesar de nós termos feito uma série de avanços importantes quando comparados a nós próprios, em termos da economia política internacional, nós não estamos avançando tanto. Porque não é apenas uma questão de conjuntura. O Brasil precisa da política para fazer estratégia. O Brasil não tem estratégia. É só com a estratégia que você consegue fazer esse curto-circuito da história, como a Coreia do Sul fez, como o Chile, de certa forma, fez, como a China está fazendo. Esse é o grande déficit que o Brasil tem na tela de radar que projeta em relação ao futuro. Nós precisamos acrescentar um elemento de estratégia na maneira pela qual, no governo e no empresariado, nós entendemos a nós próprios e o nosso futuro. Ou seja, nós temos uma ideia de público ainda, do que é público, e claro, o Estado é o representante máximo desse público, desse contingente, que não raro tem problemas com o que faz com o dinheiro que recebe. Eu vou convidá-los a assistir um trecho da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que talvez tenha sido o ícone maior do liberalismo, mas ela trata o liberalismo de uma forma não convencional, não exatamente acadêmica, ao falar sobre exatamente o que é dinheiro público, o que não é dinheiro público. Podemos assistir? Vamos lá. One of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Prosperity won't come by inventing more and more lavish public expenditure programs. You don't grow richer by ordering another checkbook from the bank. And no nation ever grew more prosperous by taxing its citizens beyond their capacity to pay. We have a duty to make sure that every penny piece we raise in taxation is spent wisely and well. For it is our party which is dedicated to good housekeeping. Indeed, I wouldn't mind betting that if Mr. Gladstone were alive today, he'd be reapplying to join the Conservative Party.
protecting the taxpayer's purse, protecting the public services. These are our two great tasks, and their demands have to be reconciled. How very pleasant it would be, how very popular to say, spend more on this, expand more on that. And of course we all have our favorite causes. I know I do. But someone has to add up the figures. Every business has to do it. Every housewife has to do it. Every government should do it. And this one will. Uma das maiores estadistas do século XX, aliás, o século XX precisa dela para contar a sua própria história, dela e de outros líderes, mas ela faz parte certamente disso, e ela faz menção exatamente a uma coisa: que não existe dinheiro público, o que parece que é de ninguém, tem dinheiro do contribuinte. O momento de crise, este momento pelo qual estamos passando, no qual estamos vivendo, será capaz de mudar essa percepção do Estado brasileiro em relação à sua fonte de recursos mais preciosa, aliás, a única, se eu parafrasear Margaret Thatcher, que é o contribuinte, seja pagando impostos, seja usando a poupança dele em programas de investimento, enfim. Há hoje alguma esperança nesse sentido? Eu não sei se esse dilema, Adalberto, vai ser resolvido, mas seguramente essa questão está sendo colocada. A sociedade, no sentido, vai decidir. Aliás, eu assistindo aqui a Thatcher, estava lembrando de um outro grande contemporâneo dela, que era o Ronald Reagan, e que, quando ele ainda era governador da Califórnia, né, enfim, antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele certa vez disse que não existe, na administração do Estado, esquerda ou direita. Só existe para baixo ou para cima. No limite, essa questão do mau uso que se fez do dinheiro do público, né, durante esse período, não é uma questão de alguém que achava que nós íamos para uma visão mais coletivista, né, ou necessariamente que se estava operando em bem de um modelo de sociedade mais igualitário. Isso foi feito pelas razões mais escusas possíveis, né? E esse modelo de capitalismo de Estado no Brasil, né, ele tem que ser mudado. O Brasil tem que ficar com um Estado, mais uma vez, menor e mais forte, né? E por isso que eu acho que essa discussão esquerda-direita, que infelizmente, aliás, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde isso parece ter uma sobrevida, ela precisa ser superada. Eu gosto sempre de brincar com um amigo português que eu tenho. Certa vez perguntaram para ele se ele era de esquerda ou de direita. Aí ele me disse o seguinte: olha, depende muito de onde se está. Se eu estou aqui, sou mais da esquerda, mais da direita. Se eu estou ali, mais da esquerda. Como nesses últimos 12 anos o Brasil ficou muito atrelado a essa figura do Estado capitalismo, não faria mal para o país, né, passar umas 2 ou 3 administrações presidenciais, ou uma geração, digamos assim, com um modelo mais liberalizante, de maior protagonismo da sociedade, maior protagonismo do empresariado. E depois talvez você possa ter algum outro momento corretivo mais adiante. Mas seguramente o Brasil vai ter que passar por uma situação muito mais próxima daquela idealmente descrita pela Thatcher nesse vídeo histórico, do que numa situação em que o Estado está ainda mais onipresente na vida do cidadão e do contribuinte. Gastos do dinheiro do público de forma escusa tem um nome no Brasil, que é corrupção. Rodrigo, volto a você. A corrupção foi apontada nas manifestações como o maior problema do país. É natural, é sintomático. Alguém pegar um dinheiro que não é dele e fazer uma vida melhor para ele ou para os seus, evidentemente que ofende a coletividade. A corrupção é hoje o pior problema do país? Não. Não? Não. É geralmente a principal respondida. Hoje estima-se no Brasil que 8% do PIB brasileiro é perdido em corrupção. Porém, em torno de 16% do PIB é perdido em burocracia. O dobro? Mas parte dessa burocracia gera corrupção. Gera os 8%. Gera corrupção. Ou seja, de novo, a gente volta ao ponto... Então eu corro isso de ter 24% do PIB gasto de uma forma equivocada porque não se fez reformas, não se modernizou o país. Sim. Não se o tornou mais liberal e menor de intervencionismo, como disse o Troy agora, é isso? Exatamente. Quando eu penso no meu lado, ou no lado empresarial, ou até mesmo da sociedade de uma forma geral, o que mais incomoda não é o quanto você paga de tributos, e sim o que a gente tem de volta, né? Sem contar ainda de uma estrutura de um país com
um sistema tributário absolutamente complexo, que também gera burocracia, gera corrupção. Temos uma lei trabalhista arcaica que não evoluiu com o tempo, e isso vai gerando custos de uma forma geral para as empresas ou para as pessoas de uma forma geral e de novo sendo mal empregado pelo governo, talvez por essa falta de planejamento que existe. E como é que eu começo a corrigir pontualmente? Coisas que sejam mais simples e que deem resultado no curto prazo, porque daí eu envolvo as pessoas por longo prazo, até porque somos, não sei se isso é vantagem ou não, mas somos imediatistas nesse país. Começa por onde? Dentro do seu setor, do dia a dia, o que mais pesa? Eu creio que desburocratizar e tornar as decisões, modernizar de uma forma mais ágil é um dos caminhos. Hoje, o Brasil sofre até quando nós temos novas indústrias ou tecnologias novas aparecendo que mexem com indústrias e que não conseguem ser implantadas por questões até de leis arcaicas ou de indústrias que são, por exemplo, pensando em startups agora na área de mobilidade urbana, uma dificuldade que aplicativos que facilitam, que mudam uma indústria de táxis, a dificuldade que existe de começar a operar e com problemas judiciais, inclusive, porque as leis não são atualizadas. Então, eu entendo que há uma... Ou seja, eu julgo um negócio moderno pela lei antiquada. Exatamente. O Brasil tem hoje um problema sério, quem for abrir um negócio hoje, de produtividade do funcionário, e pior, é conseguir contratar alguém que dê sequer a meia produtividade, porque também tem dificuldade na formação de mão de obra. A mão de obra qualitativa para discutir o país hoje, que seria talvez a grande tacada no momento para poder atingir isso que o Marcos falou há pouco, está melhor? Nós temos hoje, por exemplo, setores empresariais mais envolvidos que topam entender que não basta pôr o pé no tapete vermelho da sala da presidência, tem que também mexer no seu público interno, dizendo, ó, tá aí, você também comete erros, vamos corrigir os nossos antes de começar a reclamar dos outros. Esse envolvimento está maior também, qualificado? O que eu tento agora hoje pregar nesse ponto é que não existe o nosso problema de desqualificação atual não está só na mão de obra, quando a gente diz as pessoas que estão operando. Eu entendo que a gente está hoje num processo também atrasado na formação de líderes e na formação de empresários. Porque eu acho que é até fácil julgar quando diz o apagão da mão de obra e fica num pedestal fazendo esse julgamento. Eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que eu tomei as minhas decisões certas e que eu tive os retornos e as vezes que eu não tive, foi por atitudes absolutamente exclusivas minha como líder. Então, o negócio ele volta a prosperar quando o líder está preparado. E eu vejo que essa é uma das deficiências atuais do Brasil também. Marcos? Eu concordo plenamente. Eu acho que, como o Rodrigo descreveu, no Brasil e no mundo nós estamos vivendo uma verdadeira ascensão de uma nova era do talento, né? E geralmente a gente achava que talento era alguma característica com a qual a gente nascia e por meio de uma série de iniciativas a gente desenvolvia, né? As empresas tinham um nicho, né? Ou tinham um core business. Elas disseram, é isso que eu faço, não é aquilo, né? A Montblanc, por exemplo, era uma empresa de canetas, então por que ela ia para o setor de perfumes ou para o setor de gravatas? E os países tinham vantagens comparativas, né? Se o Brasil é muito bom de fazer agronegócio, por que ele vai para o setor de alta tecnologia? Essa nova era do talento está varrendo como um tsunami todas essas nossas certezas. Estão implodindo as certezas dos especialistas, estão implodindo os core business das empresas, estão implodindo as vantagens comparativas dos países. Nessa nova era do talento, nós não estamos apenas falando da mão de obra mais básica, daquela mais fabril, nós estamos falando também da formação, o Rodrigo chamou isso de líderes, nós podemos chamar de elites, né? As elites vão ter um papel absolutamente essencial na conversão do modelo brasileiro para mais conhecimento, mais inovação, menos Estado, menos interferência, mais deixar a sociedade jogar o jogo dela. Se isso não acontecer, eu não acho que o Brasil vai entrar em cataclisma. Eu acho que o Brasil apenas vai ficar atrelado a essa verdadeira maldição do subdesempenho, tá certo? Um país que vai voar numa altura mais baixa da que ele poderia. Agora, se isso, pelo contrário, acontecer,
aí sim acho que o Brasil tem todas as condições de confirmar sua vocação como quinta maior empresa, maior economia do mundo, né, uma sociedade vibrante, multiplicar por 10 o número de multinacionais originadas a partir do Brasil, que no limite é o que vai fazer a prosperidade do nosso país. Marcos, muito obrigado pela participação aqui nesse debate. Rodrigo, obrigado uma vez mais pela gentileza de nos atender aqui. A discussão foi aprofundada e eu tenho imenso prazer em ter podido participar dela. Obrigado. Uma vez mais aos senhores. Obrigado.